Marco, vamos começar falando como pintou o convite para dirigir esse filme do Sérgio. Bom, esse roteiro levou 1 ano e meio para ser escrito. Foi escrito pela Glaucia Camargo, que é a produtora executiva do filme, Pedro Antônio, que é um diretor de cinema, Ulisses e Silvio, juntamente com o Sérgio Malandro, né? E eu tinha trabalhado já com o Pedro Antônio num filme chamado Fazendo Meu Filme, da Amazon Prime. E ele conheceu meu trabalho, né? Eu era co-diretor dele, e ele chegou e falou: Marco, eu acho que tem um filme para você dirigir que é a sua cara. Ele me deu o roteiro, me chamou para conversar, me deu o roteiro. Quando eu olhei, eu falei assim, cara, o Sérgio Malandro faz parte da minha vida, porque eu dirigi ele no programa de TV há 8, 9 anos atrás. Então eu falei, para mim é uma honra, né? Então quando eu recebi esse convite e eu vi a história que estava sendo contada ali naquele roteiro, eu fiquei muito feliz porque eu falei, é exatamente a história dessa pessoa, que é o Sérgio Neiva Cavalcante, que eu conheço na vida real, né? De um cara que eu trabalhei, que eu dirigi, que é meu amigo. Então foi assim que eu recebi esse convite. E a gente tava comentando com o Camari que é um filme que ele é autobiográfico, tem um pouco de ficção, mas ele não é o autobiográfico dramático, o cara perdeu tudo, ficou triste, se afundou. É um filme que ele perde, ele se supera, se reinventa. Sim. Era esse mesmo objetivo da história. O Malandro, essa história desse filme foi baseado em cima do stand-up dele, né? As histórias que ele conta no stand-up, 99% são histórias reais. Então, assim, ele tem muita história para contar, tanto que ele já fez diversos shows, um diferente um do outro. E a gente quis pegar uma parcela dessa história da vida dele, né? Eu diria que tem ali uns 5% de ficção, o resto é real. A gente tentou também deixar o filme atemporal, né? Então a gente conta ali a história desse cara que participou de um reality show, né? A gente criou ali o nosso, botamos a Nani People, que a Nani People estava com ele naquele reality show naquela época, e mostramos ali também uma parte da vida dele quando ele se afundou, quando ele saiu da mídia, quando os programas de TV não queriam mais saber dele porque achavam que ele estava ultrapassado, né? Estavam vindo novos humoristas, novos comediantes, e o Malandro passou por essa dificuldade na vida real. Então a gente achou que isso seria a melhor coisa a se abordar nesse filme, né? Apresentar para o público o Sérgio Malandro, que eles já esperam, que eles já conhecem, que quem é fã de Sérgio Malandro vai identificar isso lá, mas também mostrar um pouco o Sérgio Neiva Cavalcante, né? A história da pessoa que ninguém conhece. E, Marco, qual que é a dificuldade de trabalhar um filme de um artista a nível nacional como o Sérgio? Porque a gente conhece o Sérgio da TV, mas o Sérgio fora da TV deve ser um diamante a ser lapidado, né? Cara, o Malandro, ele já fez dezenas de filmes, já gravou disco, faz podcast, faz stand-up. Onde ele anda na rua é raia, glu-glu, salsifufu, bilu teteia. Ele mesmo diz, já vendi 1 milhão de discos, o povo era surdo. Então, quando eu fui gravar esse filme, eu acho que a maior dificuldade foi a gente conter o riso. Porque volta e meia a gente era interrompido pela própria equipe porque não conseguia se conter e acabava rindo das piadas dele. Mas para mim foi uma honra poder contar a história desse cara que é um ícone da cultura pop brasileira, né? E da televisão. E todos os filmes que têm uma pegada autobiográfica, às vezes a pessoa fala assim, eu não quero tocar nisso. O Sérgio foi 100% aberto a falar sobre essa fase difícil dele? 100%, até porque ele uma vez deu uma entrevista que viralizou até fora do Brasil, porque acabaram traduzindo essa entrevista dele, onde ele falou de um momento de dificuldade que ele passou, quando o oficial de justiça foi bater na casa dele para poder levar o carro dele, enfim, ele falava pro cara, faça seu trabalho, né? Então, assim, quando eu fui conversar com o Sérgio, eu falei, Sérgio, vamos a fundo nessa sua parte da sua história. Ele falou, vambora, eu não tenho que esconder, essa é a minha realidade, essa é a minha vida. E ele topou tudo, não teve nada que ele foi contra, sabe? A gente, na verdade, tiveram coisas que a gente filmou que não foi por ele, mas a gente teve que cortar do filme porque, enfim, tinha tanta história, sabe? E a gente falou, eu acho que isso dá para guardar para quem sabe, uma continuação. E com esse convívio com o Sérgio, ele é o errado que deu certo mesmo? Eu vou ser bem sincero, não sei se dizer se é o errado, porque o cara que eu conheci lá atrás, o cara que eu conheço até hoje, o cara que eu acompanho agora, que eu falo com ele diariamente, desde que a gente começou a rodar esse filme, ele é um cara de um coração muito bom, muito generoso,
Por exemplo, eu vi ele indo em diversos programas de televisão, dando entrevista para diversos jornais, e ele nunca fala dele. Ele sempre fala do diretor, fala da Raiz Antunes, que é diretora de arte, fala do Pedro Faissai, diretor de fotografia, fala do assistente de direção, fala de tanta gente envolvida no filme, e ele não fala de si. Então eu não sei dizer se é o errado que deu certo, porque esse cara, ele batalhou muito e deu muito certo e dá até hoje. E você falou que conhece ele há muito tempo. Então eu imagino que existe uma relação de amizade grande, só que na hora de montar ali todo o projeto, qual foi a maior dificuldade de extrair do Serginho? Eu acho que sempre que a gente ia para a parte da comédia, do humor, ele sabia onde ele estava pisando, né? É o que ele faz a vida inteira, é o que ele faz que lota stand-up até hoje. Na hora de entrar no drama, eu conversava com ele em particular e tentava extrair isso antes da gente ir para frente da câmera, né? Eu conversava com ele sobre a cena, conversava sobre esse momento que ele passou na vida dele, e aí a emoção vinha. Quando a emoção vinha, eu estava com o set todo preparado, eu só falava, entra e dá o seu melhor, dá o seu show. Então, o Malandro, por muitas das vezes, ele vinha com improvisos, né? E esse improviso foi essencial para a gente, ele poder ficar livre de um texto decorado e botar as palavras da forma, no sentimento real que ele tinha que passar, o que ele estava sentindo naquele momento e o que ele tinha de lembrança do que ele viveu. O que mais te surpreendeu desse projeto todo? Te marcou? O que mais me surpreendeu, eu acho que foi a generosidade geral da equipe e do elenco. Porque eles entenderam o filme que a gente estava contando. Ninguém ali queria ser protagonista do seu personagem, né? Eles não queriam se destacar como personagens. Eles estavam simplesmente dando protagonismo à história que a gente queria contar. Por isso que eu acho que quem assistiu o filme, né, o que eu escuto muitos dos relatos é como aquela história marcou a vida de alguém, né? As pessoas têm se identificado com alguma coisa, ou com um problema familiar, com um problema no trabalho, ou com um problema financeiro. Então, porque a história foi contada de uma forma muito generosa. Eu acho que o elenco se doou e a equipe que a gente tinha foi excepcional. Foram, assim, pessoas escolhidas a dedos que estavam ali e conseguiram entender a história que a gente estava contando. Que a gente queria contar a história do Sérgio Malandro no filme numa comédia dramática, mas de uma forma realista, né? Sem ser aquele filme altamente colorido, altamente cheio de gritos e risos. Então, eu acho que essa generosidade foi o que mais me surpreendeu. Seja bem-vindo. É a Xuxa? Não, é a Angélica. Ele traz um presente, né? Que é o Serginho com a Xuxa. Como se deu todo o desenho desse encontro? Como foi ali as gravações? Também foi um momento, acho que mexeu com todo mundo ali, né? Ah, foi. Já era uma vontade do Sérgio e da Xuxa trabalharem juntos, fazer um filme novamente juntos, né? Eles são amigos há muitos anos. E quando a gente teve essa oportunidade de juntar os dois, o Malandro ligou para ela na mesma hora e falou: Xuxa, vou fazer meu filme e quero que você participe dele. Na hora ela topou, não pensou duas vezes, estava entregue ao filme. Ela até trouxe uma curiosidade bem legal, que tem um momento do filme que ela lê algumas coisas boas e ruins que o Malandro fez ao longo dessa vida dele. E aquilo ali ela trouxe no dia, no set de filmagem, no improviso. Ela falou assim: Marco, eu posso contar algumas coisas que as pessoas não sabem? Eu falei: pode, isso não estava no roteiro. Então... O beijo não estava no roteiro. O beijo não estava no roteiro. Eu fiquei sabendo no dia. E aí... Mas para mim foi uma honra poder juntar esses dois ícones da televisão brasileira, né, desde Lua de Cristal, que eles não se encontravam em frente a uma câmera, e poder botar os dois novamente juntos. E ainda tem uma pitada ali do Maria Maria, né, da Lua de Cristal. E, Marco, estava conversando com o pessoal da equipe, eles falam que é o primeiro filme teu que você entra assinando, então você já tem dimensão de que você também está na história agora do cinema brasileiro, falando de um artista gigante como o Sérgio? Olha, você falando assim ainda não me caiu a ficha, mas eu trabalhei em tantos filmes, né, como assistente de direção, fiz outros como co-diretor, meu primeiro longa assinando, mas ainda não me caiu essa ficha. Eu acho que vai cair depois que o filme estrear. Eu acho que quando eu ver que as pessoas estão indo para o cinema, estão assistindo, ver os relatos dessas pessoas, eu acho que talvez aí, quem sabe um dia esse filme não vira mais um cult, né? Não sei. Vou só fazer uma pausa aqui.
Quando as pessoas assistirem o filme, qual o sentimento que o Marco, o Sérgio, a Mariana e toda a equipe querem que o público tenha? Bom, eu quero que eles tentem, de alguma forma, entender essa homenagem que a gente fez para esse ícone da TV brasileira, que está vivo ainda, né? Está aqui com a gente, né? Sobre a história de um cara que assistiu e falou para mim, porra, maior homenagem que já fizeram na minha vida. Então, eu gostaria que as pessoas entendessem, identificassem isso que a gente quis passar. E, de alguma forma, também compreendessem que é um filme que a gente fez bastante humano e família, né? Onde todos possam assistir e possam se divertir, sabe? Ficar tranquilo, se livrar dos seus problemas e entender a mensagem que a gente diz. A gente não tem dificuldades, a gente tem obstáculos. E obstáculos foram feitos para serem vencidos. Eu acho que é essa a mensagem que o filme passa. E você fala, né? Lembrando que você falou que já trabalhou com o Serginho antes, então tem a relação antiga. Em algum momento o Sérgio ele te surpreende. Você fala assim, caraca, conheci esse cara há X anos e eu não estava sabendo disso. O tempo todo. A gente, por exemplo, já aconteceu de eu estar com ele vir para mim falando alguma coisa séria e brigando, normal, né? Amigos brigam e discutindo. Eu, pô, Serginho, cara, você falando isso para mim, e ele vem, pegadinha do malandro. Isso acontece o tempo todo, então às vezes eu não sei identificar quando ele tá brincando, quando ele tá falando sério. Às vezes ele tá falando sério, eu acho que é brincadeira, eu falo, tá bom, Serginho, dá licença e beijo, tchau, e vira as costas. E ele não, tava falando sério. Então a surpresa vem o tempo todo. E você comentou que guardou algumas coisas aí, então tem um Malandro 2.0 na sua cabeça? Ou da equipe? Olha, eu vou ser bem sincero, a gente tem já um argumento preparado, tá? Esse cara tem tanta história que daria para fazer talvez uma série. Mas a gente já tem uma preparação aí para um possível 2. Depende dos produtores, distribuidores. Vamos ver, quem sabe. Se fizer sucesso. Então, qual que é a sua expectativa para o lançamento no dia 13? A expectativa tá alta, né? Tô ansioso, meu primeiro filme, tô nervoso, tô sem dormir. Mas eu acho que vamos ter um bom público. Quando você começou lá atrás, você imaginaria que estaria assinando o seu primeiro trampo como diretor com um cara como o Serginho? Nunca. Nunca imaginei que eu ia estar dirigindo o Sérgio Malandro hoje novamente. Né? A gente se encontrou há anos atrás e depois disso, quando eu entrei no cinema, eu comecei a fazer filmes como filmes adolescentes, infantis, fiz o filme do Ike Batista, fiz Tudo por um Popstar, fiz Diário de Intercâmbio, enfim, Ricos de Amor. Nunca imaginei que eu poderia reencontrar esse cara novamente. Para mim, a gente ia se encontrar novamente na casa dele, tomar um café, mas fazer um filme juntos, para mim foi uma grande surpresa, uma grande honra. E aí, galera do UOL, eu sou Marco Antônio de Carvalho e gostaria de convidar todos vocês para assistirem Malandro, o Errado que Deu Certo, dia 13 de junho, em todos os cinemas. Não perca, hein? Glu, glu. UOL.